No dia 28 de novembro de 2022, Bergoglio concedeu uma entrevista à revista America Magazine e respondeu diversas perguntas que foram feitas pelos seus entrevistadores. Quando perguntaram por que ele estava tão feliz e sorridente, ele falou que não sabia que ele era sempre assim, acrescentando que, quando está com as pessoas, está sempre feliz. Será mesmo que ele está sempre feliz quando está com as pessoas? Mas isso é apenas um detalhe irrelevante. O que realmente marcou nessa entrevista foram as tradicionais meias-verdades de Francisco. Vou colocar nos comentários o link da fonte dessa entrevista, para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Francisco falou sobre a polarização da religião. Palavra esta, que significa a oposição entre dois grupos, duas ideologias, usualmente identificada com esquerda e direita, e uma delas tenta impor o seu ponto de vista. Disse Francisco, o catolicismo une o bom e o não tão bom. O povo de Deus é um só. Quando há polarização, entra uma mentalidade divisória, que privilegia uns e deixa de fora outros. O catolicismo está sempre em harmonia com as diferenças. Ou seja, mais uma vez Bergoglio defende o seu falso ecumenismo, quando ele critica a mentalidade divisória que privilegia uns, deixa de fora outros, e defende a harmonia com as diferenças. De forma sutil e maquiavélica, ele defende a união de todas as religiões e seitas. Mas não quer que as pessoas se convertam ao catolicismo, ele quer apenas que haja uma harmonia entre as diferenças. A Bíblia é bem clara quanto a esse assunto. Todos nós temos liberdade de escolha, mas não podemos servir a dois senhores. Ou nós ficamos com a doutrina ensinada pelo Filho de Deus, ou com as doutrinas e as novas ideologias, criadas pelos homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nisso que nós devemos acreditar e defender a nossa fé, custe o que custar. Francisco é contra a polarização da religião e contra o proselitismo. Ele não convida ninguém de outras religiões e seitas para se converterem ao catolicismo e seguirem a doutrina ensinada pelo Filho de Deus. Ele apenas sugere que haja harmonia entre as diferenças. Ou seja, o que ele quer é unir todas as religiões e seitas, para num futuro próximo serem governadas pelo líder dos anticristos. Sim, pelo líder, porque atualmente nós já temos muitos anticristos em ação, dentro e fora das nossas igrejas. Muitos temas foram abordados nessa entrevista, mas os que mais marcaram foram dois. Primeiro, o Espírito Santo primeiro faz desordem, depois traz harmonia. Segundo, eu fiz o que o Espírito Santo me disse para fazer. Disse Francisco. Se observarmos como o Espírito Santo age, primeiro ele faz desordem. Pense na manhã de Pentecostes, a bagunça que foi feita ali. E então, ele traz a harmonia. As Sagradas Escrituras ensinam que o Espírito Santo age justamente para estabelecer a ordem, de acordo com a vontade de Deus. E não para fazer bagunça, como afirmou Francisco. Mais uma vez, esse Papa contraria a doutrina de Cristo. O segundo tema marcante foi no encerramento da entrevista, quando foi perguntado sobre os 10 anos do pontificado de Francisco, e ele respondeu: fiz o que o Espírito Santo ia me dizendo que tinha que fazer. E quando não o fiz, me equivoquei. Obviamente o Espírito Santo
inspira os bons papas desde o início da Igreja de Cristo. Mas, no caso de Francisco, será que foi mesmo o Espírito Santo que ia dizendo o que ele tinha que fazer? Por exemplo, foi o Espírito Santo que disse para o Papa Francisco falar que o Calvário de Jesus foi o fracasso de Deus. La historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small... Foi o Espírito Santo que disse para Francisco falar que, nas veias de Cristo, corre sangue pagão. Que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Foi o Espírito Santo que disse para Francisco negar o dogma da Imaculada Conceição de Maria, quando ele afirmou que ela não nasceu santa. Santi non si nasce, si diventa. E questo vale anche per loro. Foi o Espírito Santo que disse para Francisco falar que Deus não existe, e que existe apenas a Santíssima Trindade. Ma Dio non esiste, Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Questo Dio spray non esiste. Tem algum espírito inspirando o Papa Francisco, sim, mas, com certeza, não é o Espírito Santo. Porque o único e verdadeiro Espírito Santo não age contra a doutrina de Cristo e as leis de Deus. Cuidado, Papa Francisco, porque todos os pecados poderão ser perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão. E quem falou isso foi Jesus, o Filho de Deus, aquele que, ao lado de seu Pai, irá julgar a todos nós, inclusive ao Papa Francisco. Considerando que, para o Papa Francisco não existe inferno, talvez ele tenha sorte, e a sua alma, apenas, desapareça. Fiquem atentos, para não ser desenganados, porque nós já estamos vivendo momentos de grande confusão espiritual, e a tendência é piorar.